E aí, beleza, gente? Vamos para a nossa questão 2 aqui da nossa prova do IME 2020. Seja uma região S no plano complexo que consiste em todos os pontos Z, tais que Z sobre 20 e 20 sobre Z barra, que ele deixa claro depois, né? Mas enfim, a gente já sabia que Z barra é o conjugado do complexo Z. E ele quer que esses números possuam partes real e imaginária entre 0 e 1. Todas. Todas as duas partes reais e as duas partes imaginárias estejam entre 0 e 1, inclusive. Podem ser iguais a 0, podem ser iguais a 1. E ele pede para você determinar a área dessa região. Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, primeiro passo, vamos dar nome às coisas. Chamar o Z de A mais BI. Primeiro, antes de tudo, eu sinto que quando comecei a fazer essa questão, eu senti que era para usar a forma algébrica. Só porque ele deixou bem claro a parte real e parte imaginária entre 0 e 1. Eu pensei, pô, deixar na forma cis provavelmente não vai me ajudar muito. Então deixa eu deixar logo na forma algébrica. Mesmo que você queira botar rho cosseno e rosseno ao invés de A e B, eu acho que é melhor deixar assim. Enfim, Z igual a mais BI, portanto, Z barra é A menos BI. E já que ele botou o Z barra embaixo ali, no 20 sobre Z barra, vamos já mexer nisso. Então, 1 sobre Z barra é 1 sobre A menos BI, que para a gente ajeitar esse número, né, tirar o I do denominador, a gente multiplica ele por A mais BI em cima e embaixo. Essa é a técnica. Isso em cima vai nos deixar com A mais BI mesmo, e embaixo vai gerar o A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? O BI com A vai cortar, vai sobrar só o A ao quadrado e o menos BI ao quadrado. O B ao quadrado e I ao quadrado, no caso. E aí esse I ao quadrado fica menos 1, com o menos da frente fica mais. Por isso dá esse resultado aí. Se a gente separar isso efetivamente em parte real e imaginária, a gente fica com isso. A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado é a parte real e B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado é a parte imaginária, a parte que está multiplicando o I. Feito isso, a gente pode efetivamente pensar no Z sobre 20 e no 20 sobre Z barra. O Z sobre 20 é A sobre 20 mais B sobre 20 e não tem muito para onde levar isso. Então, ele quer que essas partes sejam entre 0 e 1. Logo, o A sobre 20 está entre 0 e 1 e o B sobre 20 está entre 0 e 1. Portanto, é bem natural, eu acredito, você afirmar que tanto A quanto B estão entre 0 e 20. Eles precisam ser positivos, com certeza, e eles precisam ser menores do que 20. Menores ou iguais a 20, certo? E analisando o outro número, no caso o 20 sobre Z barra, a gente chega que ele é 20 vezes aquilo que a gente tinha achado para o 1 sobre Z barra. Simples assim. E aí, esses dois termos têm que estar entre 0 e 1. Se esses dois termos têm que estar entre 0 e 1, eu posso dizer para vocês que o 0, o 20A e o 20B estão entre 0 e A ao quadrado mais B ao quadrado. O que eu fiz foi multiplicar tudo por A ao quadrado mais B ao quadrado. E eu destaquei ali esses dois sinais de menor ou igual do 20A e do 20B. Por que eu destaquei eles? Porque é para mostrar para você que você já sabia disso. Casanova, como assim eu já sabia disso? Você já sabia disso porque na condição anterior, que está em verde, o A ele já é maior do que zero, maior ou igual a zero. O B também já é maior ou igual a zero. Então, se o A e o B são maiores ou iguais a zero, o 20A e o 20B com certeza também são. Então, você não precisa garantir que eles sejam, porque eles já são. Tá me entendendo? Então, assim, essa parte dessa equação aí, ela não é necessária que você continue com ela, entendeu? Porque o A ele já é maior do que zero, então o 20A com certeza é maior do que zero. O 20B já é maior do que zero por outra condição, então ele com certeza vai ser, o 20 vezes ele com certeza vai ser maior ou igual a zero, entendeu? Então essa condição não é que a gente não precise satisfazê-la, a gente já está garantindo que ela seja satisfeita em outra condição. A gente não precisa satisfazê-la duas vezes, entende? Então eu vou simplesmente ignorar isso, sabendo que eu já usei. Por isso que ela vai sumir, por isso que eu quis explicar. Então a gente fica basicamente com 20a menor ou igual a ao quadrado mais b ao quadrado, da mesma forma o 20b. E isso nos leva
A, se a gente deixar todo mundo do mesmo lado, A ao quadrado menos 20A mais B ao quadrado é maior ou igual a zero. Assim como A ao quadrado mais B ao quadrado menos 20B. E se você tem um grau um pouquinho maior de maldade no coração, você vai olhar para esse 20A e esse 20B aí e você vai pensar na seguinte coisa: completar quadrado. E é isso que eu te sugiro fazer aqui, completar quadrado. Se você completar quadrado tanto em cima quanto embaixo, no caso, o 20A ele indica a presença de um 10, de um 2 vezes 10 vezes A. E esse 10 ao quadrado é 100. Portanto, a gente chega nessas duas inequações aí. A menos 10 ao quadrado, que é A ao quadrado menos 20A mais 100, mais B ao quadrado, que está sozinho mesmo, isso tudo é maior ou igual a 100. Da mesma forma, o 100 é menor ou igual que A ao quadrado mais B menos 10 ao quadrado. Tá? Para e vê se isso está indo para você, se está tudo bem. Mas a ideia é justamente isso, é justamente essa análise que a gente quer fazer. Porque aí você vai acabar gerando não exatamente circunferências, porque a gente está trabalhando com desigualdade, com inequação, não com igualdade de equação. Mas você vai gerar regiões relacionadas a circunferências. De que maneira você vai fazer isso? Então, vamos lá, vamos com calma. Primeira condição que a gente teve que satisfazer. O A e o B estão entre 0 e 20. Lembrando que o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, se a gente pensar no plano de Arcangauss, a gente teria isso daí, ó, esse quadrado. E que o A está entre 0 e 20 e o B está entre 0 e 20 também. Ok? Qual foi a segunda condição que a gente achou? Essa daí. A menos 10 ao quadrado mais B ao quadrado forma uma circunferência que eu vou pensar num raio 10. Por isso o 100, que é 10 ao quadrado. Da mesma forma, o A ao quadrado mais B menos 10 ao quadrado. Vão ser duas circunferências em que o centro da primeira vai ser 10, 0 e o centro da segunda vai ser 0, 10. E os raios, os dois vão ser 10. Então vai se formar isso daqui, ó. Eu só peguei esse pedaço porque é o único que importa pra gente, mas eu quis deixar um pedacinho aqui para vocês verem que tem o restante da circunferência aqui. Ele só não é útil pra gente, tá? Mas tem, ele tá ali. Tem ele sim. Como eu já defini que tem que estar dentro desse quadrado aqui para me adiantar, você pode simplesmente ignorar o restante. Então, essas duas circunferências elas geram essas duas regiões aqui dentro do nosso quadrado, que são as regiões que dentro delas a gente não quer. Por que dentro delas a gente não quer? Porque nas circunferências é o ponto de igualdade. Nas circunferências é o ponto de igualdade. Fora das circunferências é o ponto que eu quero, que são maior que a distância, porque na verdade é isso, né? A distância ao centro fica maior do que 10. Então, eles não satisfazem essa equação, eles satisfazem essa inequação aí que a gente fez. São maiores do que 100. Esse resultado, a menos 10 ao quadrado mais b ao quadrado, e o a ao quadrado mais b menos 10 ao quadrado, eles tomam um valor maior do que 100, que é o que eu estou buscando. E dentro da circunferência é justamente o único caso que eu não quero, que é menor. Então, basicamente, é isso que a gente está analisando. A gente quer que esteja dentro do quadrado e fora da região limitada pelas circunferências. Ou seja, a gente criou isso daí. Ó. A área que eu quero é essa área S amarela. Ficou bonitinho, né? Ficou parecendo brasileiro mesmo. Aí S1 e S2 são duas regiões, são setores circulares que eu separei assim para a gente conseguir calcular de fato essas áreas. Porque S3 em particular eu quis fazer assim, porque senão ia ficar umas áreas muito difíceis de calcular da gente calcular. Né? Então eu separei assim num quadrado em dois setores circulares, porque aí a gente de fato sabe calcular. Porque a gente não sabe calcular a área S. Então a área S é o que a gente quer, só que a gente não sabe calculá-la, por isso eu vou fazer a área do quadrado laranja todo, diminuir a área de S1, a área de S2 e a área de S3. Então, para isso, a área de S1 é igual à área de S2, que é um quarto de círculo, né? Um quarto de πr ao quadrado. O raio é 10,
Então é 1/4 de π vezes 10 ao quadrado, é 1/4 de 100π, é 25π. Já S3 é a área de um quadrado de lado 10, então é simplesmente 10 ao quadrado, que é 100. E por sua vez a área toda grande também é um quadrado de lado 20. Vai ser 20 ao quadrado, que é 400. Então, a minha área S é 20 ao quadrado menos S1 menos S2 menos S3. Ou seja, ela é 400 menos 25π menos 25π de novo, menos 100. Vai ser 300 menos 50π. Ah, mas eu não posso botar, sei lá, 50 em evidência e ficar 50 vezes 6 menos π? Pode, pode. Agora, ele não vai te dar errado por isso, entende? Não tem por que ele te dar errado. Não é uma coisa, assim, muito necessária de você fazer. É 300 menos 50π. Acabou. Você deu uma resposta precisa. É isso daí. Não é aproximadamente. Não, é isso aí que é. Tá? Então, a princípio, a questão morre aí. A questão acaba aí. Não era uma questão tão simples quanto a 1 foi, mas eu também acho que, pô, você está na discursiva do IME de matemática. Era o tipo de questão que era bom você investir ali, de repente errar uma bobeira e tal, mas era uma questão para tu tentar pelo menos fazer um ponto também, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e vamos seguir.